Olá, irmãos e amigos, uma boa noite, desse 18 de outubro de 2023. Eu venho aqui sem uma posição muito definida para falar aos amigos, aos irmãos, àqueles que eu posso chamar de irmãos porque compartilham da minha posição, da minha opinião, como discípulo de Yeshua, discípulo do Messias. Depois desses acontecimentos, a partir do sábado retrasado, em Israel, essa coisa atroz, essa ação de facínoras, de assassinos, eu comparo, vou falar por mim, Enoque, eu comparo o que foi feito pelo Hamas em Israel com o que mais se aproxima ao que foi feito com os judeus pelo nazismo durante o período da Segunda Guerra Mundial. E eu glorifico ao meu Deus, que é o Deus do meu patriarca Abraão, patriarca dos israelenses, patriarca dos judeus, do povo hebreu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso Senhor Yeshua, e, portanto, também o meu patriarca. Pela fé, eu sou herdeiro do Mashiach, co-herdeiro de Deus por ele. Eu glorifico esse Deus pela amizade, pelos amigos de Israel. É em momentos como esse que a gente vê o verdadeiro valor de uma verdadeira amizade. A imediata atitude tomada pelos Estados Unidos, enviando o seu principal porta-aviões rumo ao Mediterrâneo, para a costa marítima de Israel, seguido de todo o seu aparato de defesa, seus destroyers, seus navios de guerra, que segue todo o porta-aviões. A resposta imediata dos norte-americanos, do povo estadunidense, a resposta imediata do Reino Unido, da Itália e da Alemanha, certamente de outros, que, se preciso for, se juntarão para ajudar a um povo que, por sua natureza mansa, por sua natureza pacífica, eu fiquei me lembrando que de retalhos de reportagens de jornalismo, principalmente no YouTube, que comentavam o grande número de árabes em Israel, aceito por Israel, para morar em Israel, para estudar em Israel. Famílias de árabes que tinham filhos estudando em escolas árabes permitidas por Israel para funcionar dentro do território israelense. O número de palestinos que sempre foram acolhidos em Israel.
E é exatamente se aproveitando disso, em um dia santo, em um dia em que Israel dedica para a sua consagração cada homem, cada mulher e suas famílias, como dia de descanso a Hashem, ao Eterno, para fazer o que essas pessoas que me faltam adjetivos para qualificá-las, alguma coisa que se aproxima do que se fosse possível de demônios encarnados, seres semelhantes aos demônios, que não têm a menor humanidade, que para se fazer o que foi feito ali, nas primeiras horas da invasão no sábado retrasado, e nas sequências dos atos. Eu faço esse vídeo prestando minha solidariedade ao povo israelense. Talvez hajam poucos crentes na proporção de que deveria haver que fizesse tal manifestação, ao passo que tantas nações agora estão de fita métrica, medindo a proporcionalidade da reação de Israel, de tamanho ato de bestialidade praticado contra o seu povo e contra aqueles que Israel acolheu, turistas, filhos de cidadãos de outros países, como do próprio Brasil. Gente que não pegou a sua trena, o seu metro, para medir as ações do Putin contra a Ucrânia, não. Ninguém ousou levantar uma palavra, a não ser os Estados Unidos, a não ser a União Europeia, mas o Líbano, o Irã, algumas agências chamadas de imprensa, medindo a proporcionalidade da reação de Israel. Temos que ver a proporção da reação para que não hajam exageros. Ora, por que não foram fazer isso com o Putin, que teria já destroçado, esmagado, varrido da face da terra a Ucrânia, se os Estados Unidos e a União Europeia não tivessem corrido a tempo? E eu, na minha simplicidade aqui dos meus vídeos, quero dizer que orei e vou continuar orando por Israel, e que o Deus de Abraão, o Senhor dos céus e da terra, feitor de justiça, esteja com o povo israelense. Não vou nem invocar, como muitos fazem, é o povo de Deus. Não vamos entrar nesse mérito agora sobre a posição milenar que Israel tem tomado quanto a questões, por exemplo, Mashiach. Isso agora não vem ao caso. Isso é outro assunto para outro momento. Mas eu peço a Deus que o Senhor, Deus, seja com Israel. Porque ainda não foi mostrado
nada de toda a verdade do que está acontecendo lá. Em situações como essa, nós sabemos que falar pouco, ter cautela com revelações é importante. Eu creio e desejo estar enganado que vai haver um agravamento dessa crise no Oriente Médio. Ninguém que tenha um mínimo de informação e bom senso duvida de que o Irã está por trás disso tudo. O Hamas sozinho, ainda que tenha planejado isso por 1 ano, 2 anos, não teria condições do sucesso que teve na maligna empreitada contra Israel e seus visitantes, seus turistas, os jovens que estavam ali naquela festa no desertozinho ali, uma festa rave, uma coisa normal para jovens. Aqueles túneis. Gente, aquilo ali fala muito. Aquilo ali é um longo texto que denuncia que o Hamas sozinho nada fez sem a ajuda do Hezbollah, sem a ajuda do Irã e de outros agentes mais que vão aparecer. Vão aparecer. Não foi só pela solidariedade que Joe Biden, rápido, como um presidente dos Estados Unidos tem que ser, rápido, mandou o seu maior porta-aviões, que ao mesmo tempo que mandava uma mensagem aos israelenses de apoio, divulgava uma advertência. Eles não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. É lamentável. É lamentável. As poucas cenas que foram divulgadas, a crueldade sem limite, terrorista fazendo selfies com celular, vibrando na frente de corpos em chamas, e sempre de pessoas, mesmo quando soldados apanhados em defesa. Tem um kibutz em que aparecem os soldados de short. Não tinham nem armas em punho, cercados. Em uma cena posterior aparecem todos eles massacrados. Que não haja misericórdia para esta gente. Que não haja misericórdia para nenhum desses terroristas, principalmente para as lideranças do Hamas, do Hezbollah, e seja quem mais. Que são pessoas que têm um espírito dentro de si, que faz o que fizeram com as crianças, cujos corpos foram encontrados perfurados de balas, uns com gargantas cortadas, outras meninas, crianças de 7, de 9 anos, menininhos. Aquela exibição daquela moça naquele carro, deitada de bruços, de decúbito, quase nua, com marcas de sangue. Isso não é guerra. Isso não é uma ação que possa encontrar respaldo em
uma rivalidade política, em uma crise que existe, que de fato é real, geopolítica, entre o povo palestino e Israel. E, afinal de contas, o que é a faixa de Gaza? É um país? Ou é parte do território israelense invadido? Lembro sempre que eu estou falando por mim. Alguém conhece algum país que tem seu nome precedido pelo termo faixa? Uma faixa entre o mar e o território israelense, mostrando claramente que ali é um território israelense. É uma história longa. Tem o seu próprio contexto. Mas como que terroristas se estabelecem em um lugar? Constroem o que construíram. Túneis embaixo de residências, de edifícios empresariais, de edifícios residenciais, de escolas, até de hospitais. Nunca teve um adulto que denunciasse? Se os palestinos não desejavam isso, e não desejavam, e não quero dizer que com isso que eles mereceram, merecem o que estão tendo, não, Deus me livre. Mas se sabia que uma situação de tal proporção estava sendo tramada, elaborada contra o povo de Israel. Nenhuma denúncia. Nenhum comunicado. Então, irmãos, eu passei, não vou me alongar muito nessa parte, nesse vídeo. Eu estou desde anteontem muito mal. A minha crise de saúde se agravou muito. Eu passei uma semana sem conseguir me sentar nessa cadeira. Para os irmãos terem uma ideia, eu não tenho conseguido fazer o nosso culto matinal aqui. Porque minha esposa é doente, ela não consegue ficar sentada há muito tempo, e eu não estou conseguindo ficar sentado 20% do tempo que ela aguenta. Eu fui acometido de uma dor muito aguda na bacia, no lado direito da minha bacia e no meu fêmur da coxa direita. Eu estou diagnosticado com 3 hérnias de disco na lombar para ser operada. O cirurgião me disse que não quer ver minha cara enquanto eu não fizer a cirurgia do ombro. E eu, na segunda-feira retrasada, estive no cirurgião, estou até hoje esperando a convocação para internação para operar e não sou operado. Já tenho até pensado em cancelar a cirurgia do ombro por hora e partir para a cirurgia da coluna. Vendo essas coisas e os problemas pessoais, com diversas mensagens para postar em vídeos para os irmãos, eu precisei, com a minha cabeça toda atordoada, toda tumultuada, com os acontecimentos na Palestina, com os acontecimentos que eu acompanho na Ucrânia, e hoje com a entrevista que eu congelei aqui no YouTube, mas que é um assunto mais breve do que esse que eu quero falar. Já, no caso aí, um assunto interno, nacional, sobre a nossa situação como país. Eu quero dizer
pedir aos irmãos um pedido óbvio, oração, que nós intercedamos por essa crise na Palestina, mas principalmente que intercedamos por Israel, porque nós sabemos que Israel é um povo que está encravado ali em uma região onde está cercado por inimigos, ou então, hoje, por alguns países, como é o caso do Egito, que não se posiciona mais como inimigo de Israel, até como aliado, mas que nós sabemos que nas questões geopolíticas as coisas mudam de uma hora para outra. As coisas mudam. A verdade é a primeira vítima. Há interesses de diversas esferas que envolvem os países que estão fronteiriços a esses que estão em conflitos. Então, o quadro que está hoje, dia 18 de outubro, pode não ser o mesmo quadro geopolítico que estará no dia 20, 25 de outubro, quem sabe, mais adiante. Então, que possamos estar orando pelas crianças, pelas únicas vítimas inocentes que eu vejo na faixa de Gaza. As criancinhas, aqueles até 7, 8 anos, meninos, meninas, que morrem, que têm parte do corpo mutilado, que perdem a família, que vão ficar com traumas irreversíveis. Eu quero terminar esse vídeo pela primeira vez fazendo uma oração, e que você que porventura venha assistir possa, é um vídeo, será um vídeo, mas que você possa tomar como mais um incentivo para interceder por Israel e por todos, porque no final das contas todos são vítimas das maquinações do príncipe deste mundo, que só veio e só vem para roubar, para matar, para trazer destruição. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach, eu me coloco com aqueles que junto comigo já estão, enquanto faço esse vídeo orando, aqueles que já intercederam e intercederão por Israel, pela Palestina, por aqueles, Senhor, que são vítimas das maquinações de homens, de pessoas más, pessoas que não querem o bem de palestinos, pessoas que não querem injustiçar Israel. Eles só querem causar dor, morte, sofrimento, destruição. Se colocam voluntariamente como instrumentos eficazes nas mãos de Satã, o príncipe deste século. Deus, que tu estenda a tua mão de paz, que tu promova a paz. A tua palavra diz que tu faz cessar a guerra. O Senhor quebra a arma de guerra, o Senhor quebra o arco, quebra a lança. Senhor Deus, que tu intervenha na crise do Oriente Médio, que o Senhor intervenha na crise da Europa, que o Senhor contenha o desejo do dragão vermelho de querer inflamar de outra parte do continente
o mundo com guerra, lançar fogo, o fogo que ninguém deseja, porque os poderosos, eles promovem a guerra e a destruição, porque não serão eles que estarão na frente de batalha, não serão seus filhos, seus primos, seus parentes mais distantes. Esses já têm lugar seguro para se proteger. Eles só se esquecem que eles se protegem dos homens, mas dos teus olhos ninguém se esconde. Que o Senhor tenha misericórdia. Nós sabemos o que a tua palavra diz e que vai se cumprir e está se cumprindo em nossos dias. Mas estende a tua mão, Deus. Falamos em nome do Senhor Yeshua, que o Ocidente chama Jesus, o Messias, que nos prometeu que tudo que pedíssemos em seu nome, nisso seríamos atendidos. Não obstante, Senhor, os teus planos irão seguir e a palavra irá se cumprir, mas que tu estenda as tuas mãos, principalmente sobre as mulheres, aquelas que muitas das vezes não concordam com a política do lugar onde vivem, mas que não podem abrir a sua boca, com as crianças, pelos meninos, pelas meninas, que não sabe como se defender, como na verdade ninguém sabe como se defender da queda de um míssil sobre a laje de sua casa. Que tu estenda a tua mão, Pai, e que tu guarde Israel da fúria de seus inimigos, que haja paz para Israel e que tu use de misericórdia com as vítimas indefesas, os verdadeiros inocentes dessas situações que se tornam grandes crises humanitárias. Te oramos em nome de Yeshua, o Mashiach, aquele de quem tu disse, nele me comprazo. Amém. Que nós possamos, irmãos, estar atentos, por outro lado, a estes fatos como sinais, como o Senhor falou no final do seu ministério, no seu sermão profético. A graça do Senhor seja com todos.